Como você usa as suas palavras? O que você fala? Você é precipitado no falar? Você é grosso no falar? Ou você usa sabedoria no falar? Principalmente no responder às pessoas que te fazem alguma pergunta ou que te provocam em algo. Eu quero ler para você aqui, eu gostaria de ler Provérbios 15, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Nós temos uma arma poderosa em nosso corpo, que é um dos 5 sentidos, que é a nossa boca, a nossa fala. A nossa fala, ela destrói e ela constrói. Ela dá vida, mas ela também mata. Você pode perceber que a sua vida hoje ela é um resultado das suas palavras. Porque o texto bíblico está dizendo que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem pessoas que têm palavras duras demais. Elas dizem assim: eu sou franco mesmo, comigo é 8 e 80. Essas pessoas estão se autoafirmando que elas não pensam para falar. Elas agridem o outro, uma fala. Elas não preocupam em ferir pessoas, dizendo elas que são francas e sinceras demais. A gente pode ser sincero, pode ser franco, mas nós temos que entender a didática que vamos usar dentro da ética e a educação para falarmos ou respondermos às pessoas. Quando você se torna uma pessoa assim, uma pessoa com ética no falar, uma pessoa que pensa no falar, você se torna uma pessoa sábia, porque o texto também está dizendo que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, as pessoas pensam muitas das vezes: fulano podia ter respondido assim, ele foi afrontado, ele não falou assim, aquela pessoa não respondera daquela forma, ou seja, a altura, porque ele é uma pessoa sábia. E você pensa que com isso Deus está querendo que você seja uma pessoa boba, tola, que tudo que fala despeja em você, você fica calado, baixa a cabeça? Não é essa a interpretação do texto. A interpretação do texto ela é muito sábia quando ela diz que a boca dos tolos derrama estultícia, mas a língua dos sábios adorna a sabedoria. Se a língua dos sábios vai adornar a sabedoria, ele vai preocupar em como falar, em como empregar a sua fala com sabedoria. E com certeza ela vai desviar furor. Você já viu quando uma pessoa vem contra você, como diz o ditado, com pedras, paus e pedras, para tentar te desestimular, para tentar te até mesmo desaprovar diante de pessoas, e você com uma palavra de sabedoria, você joga aquilo tudo por terra, e muitas das vezes você usa uma arma fortíssima, que é o silêncio. Aquela pessoa que quer te afrontar, que quer te prejudicar, que quer deixar você numa situação difícil, vai ficar tão sem graça, porque você não vai dar aquela ideia, você não vai se importar com aquilo, e as pessoas vão observar a sua atitude, porque elas observam, e elas pensam assim: puxa vida, algumas delas vão dizer: se fosse comigo eu não deixaria barato, eu faria aquilo outro. Mas elas não sabem que você, ao agir assim, estará ganhando de Deus mais sabedoria e uma honra muito grande. Porque também no livro de Provérbios diz que a verdadeira sabedoria, ela mora com os humildes. Então pense naquilo que você tem falado, pense na forma que você tem falado. Eu aprendi que às vezes, mesmo você estando certo, você precisa saber falar, colocar a palavra. Você precisa fazer isso. Quando você faz isso, é o próprio Deus que honra você e honra as suas atitudes. Pense nisso e não só pense, medite nisso e não só medite, pratique isso. Porque se você praticar, você está sendo uma pessoa sábia. Talvez no primeiro momento, você que tem um pouco mais de dificuldade, você vai sentir um pouco desconfortante, porque vai mexer com o seu ego, vai mexer com a sua, talvez até moral. Mas eu vou dizer para você, é Deus que vai te justificar, e Ele justifica mesmo. Existem vários relatos, testemunhos, depoimentos de pessoas que não precipitaram no falar, e elas foram vencedoras,
porque alguém está observando ela. Alguém, um líder grande, alguém está observando ela e vai ver que aquela característica que ela tem é uma característica de um verdadeiro líder, e ela será honrada por Deus, porque também diz a palavra que a humildade, ela precede a honra. O que é preceder? É pré, é antes. Então a humildade vai preceder a honra. Você que é humilde antes, será honrado por Deus depois. Pense nisso, e não só pense, mas divulgue isso, porque muitos precisam ouvir e aprender sobre isso, que é uma voz profética. Boa tarde.